ali de gravando, tá? Então, é para a gente poder garantir isso aí. Bom dia, pessoal. Bom dia. Em nome da dia. Cefesa, então, estamos agradecendo a presença de todos. Estamos ainda com algumas pessoas entrando, mas dando continuidade aos temas que nós estamos falando sempre aqui sobre a Covid e como é que está a gestão da TI, principalmente nesses momentos de isolamento social e da operação da Covid, né? Nós trouxemos aqui a convite de um associado nosso, a SecuriGate. Trouxemos o pessoal aqui o Vitor Viana e o Marcelo Saad para debaterem sobre questões de segurança da informação. Nós estávamos aqui falando na pré-evento aqui, falando sobre essa questão, e nós, de repente, tivemos que mandar nossos colaboradores para as suas casas e pouco debatemos sobre segurança da informação. Eu gosto de lembrar que tem um vizinho na minha casa que de vez em quando trabalha numa grande empresa no Brasil, mas de vez em quando a internet dele cai, né? Ele me pede socorro lá, pô, posso usar a tua internet? Poxa vida, uma grande empresa, tá com o computador da empresa na casa dele, mas usa a internet do vizinho porque caiu a internet dele. Então, realmente, são questões que eu acho que, no meu caso dele, não tem problema nenhum de segurança, a gente não tem problema, mas realmente tem uma vulnerabilidade ali que precisa ser questionada. E em função desse tipo de debate, nós convidamos, então, aí a SecuriGate, que prontamente se prontificou, através da Caroline ali, para ajudar a gente a organizar esses debates e trazer os consultores para que deem suas opiniões sobre essa questão, né? E não que a gente queira pregar terrorismo aqui, mas é importante alertar a todos dos perigos, né, que estamos vivendo aí em relação à segurança da informação e principalmente na questão de estarmos em casa, né, trabalhando, né? Então, acho que a ideia aqui, Vitor e Marcelo, vocês coordenarem aqui, né, a palavra está com vocês, então, para falarmos sobre essa questão da segurança da informação, principalmente na questão home office. Certo, senhor? Muito obrigado. Vamos lá, nós é que agradecemos. Antes de mais nada aí, é sempre um prazer estar falando com o pessoal do Brasil. Eu e o Vitor somos responsáveis aí por toda a América Latina, mas falar com o Brasil é sempre um prazer, falar a nossa língua com as nossas pessoas, é sempre muito bom, então eu agradeço a presença de todos aí. E acho que a ideia é bem essa mesmo, a gente passar o que a gente vem observando, tanto no cenário internacional aí, como no cenário brasileiro. E eu separei uma apresentaçãozinha aqui rápida, mas eu acho que a ideia, como a gente tinha comentado ontem, Fernando, acho que é legal a gente fazer isso bem interativo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se tiverem comentários ou opiniões, fiquem à vontade para me interromper. Eu acho que o Fernando vai provavelmente deixar o pessoal no mudo, mas aí é só ou mandar pelo chat, ou se quiser falar também é só abrir o microfone. Eu vou coordenando por aqui as perguntas pelo chat, eu acho que seria mais fácil, né, para manter uma sequência. Tá? Maravilha, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Me avisem, por favor, quando vocês estiverem vendo. Só um segundo. Já estão vendo? Alô, alô? Sim. Sim? Tá vendo. Perfeito. Bom, vamos lá. Como eu comentei, nós trabalhamos para a América Latina toda, eu fico responsável pela área de vendas e o Vitor pela parte de pré-vendas. Então, os meus comentários vão ser mais sobre a ótica aí, comercial, e o Vitor vai dar o ponto de vista mais técnico. Eu fico baseado aqui na Finlândia, no nosso escritório matriz, e por aqui, graças a Deus, as coisas já estão começando a melhorar, já várias pessoas trabalhando aqui no escritório, as flexibilizações já também estão bem maiores, bares, restaurantes estão começando a funcionar. E bom, o nosso foco aí, meu e do Vitor, é basicamente nas tecnologias, nas soluções de alta tecnologia, né? Hoje a gente vem observando cada vez mais que somente a parte de antivírus ela não é mais suficiente para
para conter os ataques. E então, por isso, a necessidade de novas ferramentas, e aí tendo em vista esse cenário onde as pessoas estão trabalhando de casa, estão acessando a internet pelo seu roteador e tudo mais, isso vem sendo cada vez mais uma necessidade. Mas a ideia aqui é mais passar o que a gente vem observando, o que vem acontecendo e quais os tipos de ameaça que a gente vem enfrentando. Eu acho que é bem interessante isso que o Fernando falou, que a ideia aqui não é fazer nenhum tipo de terrorismo, mas infelizmente assim o cenário que a gente vive hoje, ele tem um responsável aqui por produtos da F-Security, ele usou essa comparação recentemente em um webinar, que é assim, a gente vive hoje uma guerra no mundo cibernético, né, no mundo virtual, onde a gente não consegue visualizar isso, a gente não consegue, não existem tanques de guerras ou bombas ou mísseis, a gente não consegue ver isso no mundo físico, mas ela existe e a gente precisa estar atento e entender o que está acontecendo e quais são os tipos de ameaça, esse tipo de coisa, e como nos proteger e quais as recomendações aí que a gente tem em relação a isso. Para entrar nesse tema, eu separei esse slide aqui que eu acho ele bem interessante, que ele divide os tipos de ameaça que a gente vem observando, né? Então, na base da pirâmide, você tem os ataques em massa. Então, os ataques em massa aí são phishing, malware, spam, então todo aquele tipo de, desde o e-mail do príncipe de Uganda dizendo que você recebeu uma herança, até e-mails muito mais sofisticados, né? Ontem eu estava conversando com o Fernando e eu disse assim que, para nós que trabalhamos com segurança, é razoavelmente simples de identificar um e-mail que é mal intencionado, que tem algum tipo de vírus ou esse tipo de coisa. Mas até mesmo para nós, quando você recebe um e-mail que você, eventualmente, o Fernando comentou ontem, eu recebi um e-mail de um banco e eu estava esperando realmente que eu recebesse esse e-mail e muitas vezes você não tem essa... você acaba chegando perto até de clicar ou de baixar um arquivo, esse tipo de coisa. Então, assim, o que a gente vem observando é cada vez ter mais cuidado com isso, mais atenção e também passar isso para as outras áreas da empresa, porque para nós é mais intuitivo, a gente consegue identificar, a gente vai checar quem está enviando o e-mail, se aquilo faz sentido, se tem o logo da empresa, se o endereço está correto e tudo mais, mas para muitos funcionários isso passa batido, na correria do dia a dia você pode acabar clicando. Então, esse é o ataque que mais acontece, né? Tem um volume muito grande, mas o nível de dano dele não é tão grande quanto os do topo da pirâmide. E aí a gente entra nos ataques avançados. Os ataques avançados são aqueles que já são orquestrados por pessoas com mais técnica e mais conhecimento. Já são os mais conhecidos são os ransomwares, onde eles criptografam os arquivos e pedem resgates para poder desbloquear esse tipo de arquivo. E aí tem até uma questão interessante nesse tipo de ataque, é que muitas vezes a gente aqui não recomenda de maneira nenhuma que seja pago qualquer tipo de resgate ou qualquer coisa desse tipo, mas o que vem se observando é que muitas vezes a única maneira que você tem é de pagar o resgate e que muitas vezes os arquivos são desbloqueados. E aí passando para o topo da pirâmide, né, os ataques mais direcionados, né, a gente costuma chamar ataque direcionado e persistente. Esse tipo de ataque, ele basicamente é conduzido por um ser humano, então tem alguém por trás do teclado orquestrando esse ataque, e a gente costuma chamar de persistente porque eles têm o objetivo de atacar uma entidade específica, seja ela governamental ou seja ela uma empresa normal, e o atacante ele vai tentar de todas as formas possíveis até que ele consiga furar essa barreira. E aí eu separei alguns exemplos de cada um desses ataques para a gente também debater um pouquinho. E por fim a gente tem os ataques que a gente chama de Estado-nação, né, que são os ataques feitos por países contra países. Isso já é uma realidade, a gente vem observando cada vez mais. Houve um ataque até recente que foi realizado pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Então, assim, isso a gente vem observando cada vez mais, entidades governamentais com times de cyberataque, cibersegurança e esse tipo de coisa. Eu separei alguns exemplos aí, eu não sei até se o Vitor quer fazer algum comentário nessa parte
escopo da ameaça na questão mais técnica, ou até mesmo... Eu vou talvez com o tempo a gente entra um pouquinho mais em detalhe, mas é legal a gente mencionar especialmente a parte, a parte azul, né? A parte azul mais escura, tá? Esses dois, os avançados e os direcionados. A gente nem vai focar tanto no Estado-nação aqui, porque, honestamente, nenhum de nós aqui é alvo de ataques do tipo Estado-nação. Aí, realmente, são empresas militares, né? Nem bancos, na verdade. O que a gente vai ver, e quando a gente pensa especialmente no caso do ataque direcionado, são as técnicas que os atacantes utilizam. Eles usam técnicas específicas e eles são persistentes, como o Marcelo falou, exatamente por causa disso. Eu tento a técnica A, se ela não funciona, eu tento a técnica B. Então, é onde a nossa estratégia tem que mudar. E aí vocês, como diretores de TI, como gerentes de segurança de empresas, vocês vão ter que trazer a visão desse tipo de ataque para o ambiente de vocês. Não porque a preocupação de vocês é um ataque do tipo Estado-nação, embora eles usem, na verdade, as mesmas técnicas, isso é bem interessante. Então, protegendo contra ataques do tipo direcionado, você também se protege contra ataques do tipo avançado, né? Esses novos scripts, esses novos tipos de ataque, e você também, na verdade, se protege bem contra ataques do tipo Estado-nação, tá? Embora não seja esse, vocês não têm que pensar no Estado-nação, o Estado-nação não é a preocupação de vocês, a preocupação de vocês tem que estar no ataque direcionado. Tendo tempo, eu vou entrar um pouquinho nisso aí, eu tento dar alguns exemplos, complementando os exemplos que o Marcelo já vai dar, mas vocês vão ver agora, os ataques que o Marcelo vai mencionar, são todos ataques do tipo direcionado. O atacante tenta uma vez, não consegue, ele tenta outra. Tenta essa vulnerabilidade, não conseguiu, eu tento outra. Pensa num pentester que vocês contratam para a empresa de vocês, né, para ele poder entregar um relatório para vocês. Imagina só, o pentester descobre, eu tenho uma vulnerabilidade, a Unimed está aqui, a Unimed de Paraná, tem uma vulnerabilidade no servidor web da Unimed de Paraná. Tentei explorar a vulnerabilidade, não consegui. Não consegui, então acabou o meu trabalho. Isso não é assim que funciona. Ele tenta essa vulnerabilidade, não consegue, ele tenta a próxima. Então, entenda o conceito da persistência, é isso, eu persistir até eu conseguir o acesso, e aí depois disso eu expando o meu ataque, ou depois que eu não conseguir, eu tenho que passar todos os passos que eu não consegui. Mas, no geral, eles conseguem. Tá? Eu não conheço história de um ataque cibernético avançado e persistente que tentou e não conseguiu ganhar o primeiro acesso. O primeiro acesso eles vão conseguir, depois tem as outras atividades que eles vão fazer, a gente vai cobrir no resto desse webinar depois. Exatamente. Desculpa, não, imagina. Bom, aqui eu separei um exemplo que é real, ele estava sendo utilizado. Então, é basicamente aí um desse tipo de e-mail, né? Então, é o e-mail da DHL. Do lado esquerdo, você tem a notificação real da DHL, e do lado direito você tem aí a tentativa de fazer com que você baixasse esse arquivo, né? Então, basicamente, aqui é uma entrega, e como eu disse, né, se você está esperando uma entrega e você recebe um arquivo como esse, a chance de você clicar nele é razoavelmente alta, e até esse eles tiveram cuidado de colocar aqui, se você olhar quem enviou o e-mail, DHL Customer Service, faz sentido. Aqui o nome do arquivo ele está um pouco bagunçado, mas assim, ele ainda assim gera uma certa dúvida. E aqui não possui nenhum logo, nada, então assim, você ainda assim conseguiria identificar que é algo que não é real. Mas como eu disse, muitas vezes na correria do dia a dia, você está esperando uma entrega, recebeu aquele e-mail, você eventualmente vai clicar nesse tipo de coisa. Então, é sempre esse cuidado, esse extra, né? Sempre checar mais de uma vez, olhar quem está enviando, olhar o arquivo, e, enfim, aqui ele está dizendo basicamente para você abrir, checar a invoice e depois reenviar para eles, algo que não faz sentido nenhum. Esse outro, em relação ao coronavírus, quando na Itália estava mais pesada a coisa do Covid. Então, basicamente, aí, passando informações e no mesmo sentido, né? Você baixar esse arquivo e aí ler as instruções e tudo mais. Então, é outro tipo de ataque, mas com o mesmo cenário, né? Aqui eu separei um caso que eu achei bem interessante, que aconteceu nesse mês, recentemente, que o Hospital Sírio-Libanês foi alvo de um cyberataque. Então, basicamente, o hospital informou que por conta de ter identificado o ataque com rapidez, eles desligaram os servidores, desconectaram os servidores da internet, e por isso não houve perda de informação. Porém, o que acontece? Quando você desliga isso da internet, todo o seu sistema de atendimento também tem que ser realizado de uma outra forma, porque ele estava conectado a isso.
Pelo que eu li nas notícias, não houve nenhum tipo de problemas maiores, mas o que a gente observou aqui na Europa, principalmente, foram hospitais que sim tiveram problemas graves, porque tiveram seus arquivos criptografados e não conseguiam mais realizar atendimento. Então, assim, isso é, infelizmente, algo muito triste, que a gente acaba observando que os atacantes estão usando desse momento extremamente frágil para poder tomar algum tipo de vantagem. E aí eu também separei algo que eu achei bem interessante, que enquanto eu estava pesquisando sobre esse caso, né, apareceu a página de política de privacidade do hospital. E aí eu queria chamar a atenção para esse último parágrafo aqui, né, como nós protegemos suas informações pessoais. Eu vou ler ele aqui rapidamente. Então ele fala aqui: o Hospital Sírio-Libanês emprega medidas e técnicas de segurança para proteger suas informações pessoais. Todavia, nenhuma transmissão pela internet pode ser garantida como completamente segura. Consequentemente, o Hospital Sírio-Libanês, suas empresas parceiras e afim, terceiros, provedores de serviços, respectivos escritórios, diretores, empregados, agentes, não representam, autorizam ou garantem que informações pessoais estarão protegidas contra a invasão de hackers. Eu não sei aí se eles incluíram isso após o ataque, ou se isso já existia, mas o próprio hospital diz que toma todas as medidas possíveis, mas que não garante que as informações pessoais estarão protegidas. Então isso é algo que é, infelizmente, uma realidade e é algo bem assim complicado e preocupante, né? Ou seja, um hospital desse porte, um dos maiores hospitais de São Paulo, é obrigado a colocar esse tipo de informação porque realmente você, de alguma forma, está vulnerável, né? Então, quanto mais você puder se proteger, quanto mais soluções e medidas você puder tomar para esse tipo de proteção, você vai conseguir evitar mais ataques. Aqui teve outro caso interessante aqui já na Europa, que foi o ataque da EasyJet. Esse também foi recentemente, aí foi no mês de maio, se eu não me engano. E eles tiveram 9 milhões de clientes com informações roubadas. E além desses 9 milhões, 2.200 tiveram informações de cartão de crédito acessado. Eu separei esse caso porque eu achei bem interessante a questão da multa. E aí a gente já entra na discussão da LGPD. Aqui na Europa a gente tem a GDPR, que é basicamente a mesma coisa, a Lei Geral de Proteção de Dados. E a multa potencial que eles estão estudando ainda, né, não foi decretada, pode chegar a 18 bilhões de libras. Então, assim, esse é o tamanho do prejuízo que eles podem ter por conta desse cyberataque. E aí eu peguei alguns outros casos também no cenário internacional para a gente dar uma olhada nessa questão da multa. Então, nesse caso, o cálculo da multa foi baseado no número de clientes que tiveram informações acessadas, e eles estipularam que seriam 2.000 libras por cliente como indenização. E aí, se você pegar essas 2.000 libras e multiplicar pelos 9 milhões de clientes, você chega nessa cifra assustadora de 19 bilhões. Na British Airways foi em 2019, também um ataque parecido, e eles tiveram 500 mil de clientes com informações acessadas. Essa multa já foi definida, eles já estão obrigados a pagar essa multa e chegou a 183 milhões de libras, ou seja, 363 libras por cliente. E aqui, por último, o Marriott, que também o ataque foi em 2019, e esse chama muita atenção pelo volume de informações que eles tiveram roubadas. Chegou a 340 milhões de clientes com informações roubadas. E nesse caso, eu fiz só uma conta aí para a gente ter como base de comparação, né, comparando com os outros dois. E nesse caso, a multa saiu barata por cliente, apesar desse valor absurdo, né, 130 milhões de libras, por cliente, esse valor ficou 38 centavos de libra por cliente. Então, até que o prejuízo em si não foi tão alto. Imagina se isso fosse como a EasyJet, eles tivessem que pagar 2.000 libras por cliente, esse valor seria astronômico. E, por fim, aí só entrando um pouquinho no detalhe da LGPD, isso ainda está um pouco confuso, né? Até mesmo todos os artigos que eu leio já começa com, a gente ainda não tem uma definição, o governo ainda não definiu, mas o entendimento que eu tenho é o seguinte: a partir de agosto desse ano, a lei entrará em vigor,
e as sanções, multas e esse tipo de coisa somente no ano que vem. Então isso ainda está para ser definido, mas a princípio, a partir de agosto, as regras já estão valendo, mas as sanções somente no ano que vem. Então aqui eu separei só alguns pontos principais. A multa máxima pode chegar até 50 milhões de reais ou 2% do faturamento. Se o faturamento for superior a isso, a multa pode chegar até um valor mais alto. E aí, um ponto bem interessante que você tem que saber imediatamente e não pode esconder que essa brecha aconteceu. Ou seja, você tem que vir a público e dizer, olha, como o Sírio-Libanês fez. Veio a público e disse, nós fomos atacados, aconteceu isso, 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 essas são as medidas que nós estamos tomando. E assim, isso não exclui a questão da multa. Ainda assim, você pode sofrer algum tipo de multa em relação a isso. Então, dentro desse cenário que a gente vê, como eu vinha dizendo, né, somente a solução de antivírus não vai ser suficiente para te informar imediatamente quando o ataque aconteceu. E para, eventualmente, parar esse ataque com rapidez, que foi o que aconteceu com o Sírio-Libanês, por exemplo. Identificamos o ataque, desconectamos os servidores, conseguiu conter, conseguiu fazer com que o atacante não fosse além, acessasse informações de pacientes, esse tipo de coisa. Então, é basicamente isso. Eu acho que a gente vem observando que cada vez mais instituições, sejam elas hospitais, universidades, empresas privadas também, vem sofrendo ataque constantemente. A gente vê que, assim, a F-Security no Brasil, ela trabalha com centenas de revendas, eu converso com elas diariamente, e uma pergunta que eu sempre faço por curiosidade, até para entender melhor o mercado, é o seguinte, quantos dos clientes de vocês já sofreram algum tipo de tentativa de ataque, ou ataque, esse tipo de coisa? E a resposta que eu tenho, 90% das vezes, é que praticamente todos já sofreram um tipo de ataque. Então, assim, o cenário que a gente vê é cada vez mais não se, mas quando a empresa vai ser atacada. E eu acho que aí o Vitor também tem alguns pontos interessantes sobre a LGPD, se você quiser entrar aqui. Eu ia até entrar aqui exatamente por causa disso, porque agora eu vejo com a LGPD, especialmente quando a multa começar, a gente vai ver uma nova maneira mais fácil de você monetizar um cyberataque agora. Porque atualmente você pode pensar, ransomware, né? Igual que aconteceu com aquela EDP, por exemplo, ou a Light, que é muito parecido com o ransomware, por exemplo, que aconteceu com a Nosk Hydro, né? O atacante hackeia a rede, navega por todas as máquinas, então ele faz aquele processo, né? Aí realmente não é o se, é o quando. Em algum momento alguém vai cair, não tem como. O atacante começa a se movimentar pela rede, ele rouba credenciais, ele descobre quais são as defesas, ele bypassa as defesas, ele ganha acesso completo à rede, depois ele dropa o ransom, ele ganha, enfim, aí ele basicamente impede a empresa de trabalhar. Essa é uma maneira Nosk Hydro, ou a maneira Light, né, ou a maneira daquele ransom chamado Ryuk também do ano passado, retrasado. Agora, esse basicamente da Marriott é uma maneira que a gente vai ver a partir de agora no Brasil. O atacante, quando ele faz isso, ele vai passar bastante tempo roubando dados, milhões e milhões e milhões de registros, para depois ele falar, se eu jogar isso aqui na internet, essa base de dados na internet, que foi mais ou menos o que aconteceu com a Cato Online, agora um pouco tempo atrás, né? Dá para ver claramente isso. O atacante roubou dados da Cato e jogou e falou assim, tô jogando esses dados. Se eu jogar todos esses dados na internet, né, ele liberar esses dados, esses vazamentos de dados, vocês podem sofrer a multa de 50 milhões de reais. O que você acha de você me pagar 500 mil reais ou 5 milhões de reais que seja, e eu não solto esses dados, entendeu? Me paga aí 5 milhões de reais em bitcoins e a gente fica empatado na situação. Eu não divulgo o resto dos dados. Então, agora, realmente, as empresas, quanto mais empresas, e aí as empresas que a gente está falando aqui hoje, vocês vão ter que garantir que vocês não têm vulnerabilidades críticas na rede de vocês, que vocês fizerem esse trabalho, esse dever de casa, que é um trabalho, inclusive, que o pessoal da Cato muito bem colocou no site deles, que eles estão fazendo, estão mesmo. Vocês vão ter que garantir que vocês têm detecção de incidentes, que vocês têm monitoramento dos seus ambientes, monitoramento dos seus endpoints. É mais ou menos para isso que a gente está aqui. A gente quer mostrar como a gente pode trazer essa visibilidade para vocês, né? Foi falado sobre política de segurança, é importantíssima, acho que foi o Luciano que falou, a política de segurança é importantíssima, mas a gente sempre vai ter que entender a segurança como camadas. A política de segurança é uma delas, o monitoramento é uma delas, a gestão da vulnerabilidade é uma delas, o treinamento dos usuários é outra delas. Não existe, infelizmente, né, eu poderia até dizer felizmente, porque eu vivo disso, né, mas não, infelizmente não existe uma solução. A solução é instalar o produto X, isso não existe, gente. Tanto que nem sou eu para falar, instala o F-Security e vão para casa. Isso não pode acontecer.
Então, são múltiplas camadas, um processo em 360 graus de política, de segurança, na verdade, que envolve política, treinamento, capacitação, equipamentos, serviços, sério, várias coisas. Algumas delas a gente tem aqui. Exatamente. Bom, da minha parte era isso. Eu não sei aí se o Fernando gostaria de fazer algum comentário, mas se não, a gente pode passar aí para o Vitor. Eu também já estourei um pouquinho o meu tempo. Eu vou passar aqui para você. Vamos tocar. Vamos tocar? Então, bacana. Deixa eu apresentar o meu. A window. Eu vou escolher a window. Não, eu preciso, na verdade, mostrar o meu screen 1, eu acho, 2. Aí eu vou dar um F5 e vocês vão ver a minha tela com sorte. Se vocês estão vendo a minha tela com a minha foto na tela, estamos bem. Ok, pode sim. Ótimo, okay. Bacana. Eu vou fazer uma apresentação um pouco mais rápida, tá? Não é nem a ideia ficar muito, é mais um bate-papo. Só para dar primeiro uma visão, aí desculpa se eu sou Vitor Viana, né? Eu sou engenheiro de pré-vendas, então eu mexo muito com a parte técnica. Eu vou ser um pouco mais técnico nessa discussão. Então, assim, pode ser que eu esteja falando com vocês peguem legal a conversa, ou pode ser que vocês falem, pô, mas tem o meu pessoal aqui, meus analistas, que talvez seria melhor eles escutem. Tanto faz, nesse caso eu até vou deixar para vocês aqui algumas dicas ainda mais técnicas, né? Só rapidinho um pouquinho do que a gente deve ser que tá vendo e fazendo sobre a Covid. Esse é um ponto interessante, muitíssimo interessante, a gente comentou um pouco sobre isso. Caso vocês não conheçam, o Shodan é uma mistura de rede social e ferramenta de scan e várias outras coisas, que foi um projeto feito para o bem e pode ser usado para o mal. O Shodan é uma maneira da gente buscar por dispositivos IoT mal configurados. E aí você vai ver que basicamente nos últimos tempos aí, a quantidade de dispositivos IoT mal configurados que a gente tem visto. Se a gente pensar bem, quantas pessoas têm o IoT com o Telnet habilitado? Eu vou dizer que 60% a 70% dos IoTs têm Telnet habilitado, o que já basicamente, do ponto de vista técnico, indica todo o problema que pode ter. Telnet é um protocolo que não tem criptografia, qualquer pessoa que estiver fazendo um sniffing do Telnet consegue chegar e roubar as informações, e a maior parte dos dispositivos IoT usa Telnet como administração. Quer dizer que eu, da minha casa, acesso a minha câmera de segurança via Telnet. O que quer dizer que um atacante de qualquer lugar do mundo também pode acessar minha câmera de segurança via Telnet. Basicamente isso. Mais pessoas indo para casa, mais IoT, mais dispositivos nas casas, complicado. Esse é um ponto interessante também do Alex Estamos, combinado com o fato de nós estamos chegando a 30 dias, e isso tem 2 meses já, né? Foi 3 de abril, com a maior parte dos laptops corporativos não se comunicando nem com uma controladora de domínio e nem com uma solução de configuração on-premises, a gente mesmo sofre com isso, porque a maior parte dos nossos clientes, a F-Secure tem solução de configuração tanto na nuvem quanto on-premises, né, consoles, mas a maior parte dos nossos clientes, pelo histórico do, não, on-premises é melhor, eu não uso nuvem é menos segura, a gente escuta muito isso, né? Os clientes utilizam muitos servidores on-premise. E agora imagina, aconteceu aquilo, acho que foi o Luciano que comentou, né? O pessoal pegou o computador e levou para casa. E aí, como é que fica a comunicação? Tem VPN? Legal, mas nem todo mundo tem. Algumas empresas realmente não têm. Então imagina, a gente está falando de máquinas aí que estão há vários dias sem uma revisão da política de segurança, né? E aí o que a gente está fazendo do ponto de vista técnico? Nós estamos fazendo um negócio que é super legal, acho que é uma das coisas mais legais que a F-Secure já fez. Nós estamos dando workshops, né? Amanhã, na verdade, é o 4º e último. 3 já foram, falta 1, mas está tudo gravado. Eu vou deixar aqui depois para vocês. Pode ser para vocês ou passe para as equipes técnicas de vocês. Equipes de segurança da informação, ele é muito focado em segurança. Mas são workshops de detecção de ataques. São vendor agnostic, para falar a verdade, são completamente vendor neutro, eles não mencionaram, se não tivesse o F-Secure Labs escrito em cima, ninguém saberia que era da F-Secure. Eles são focados em simular ataques, e ataques reais, né? Eles fizeram até alguns com aquele Emotet, né? Que foi bem interessante, bem usado em 2018 e 2019. Eles simulam os ataques e mostram o que a gente pode fazer para detectar os ataques, né? Então, por exemplo, eles ensinam vocês, as pessoas, as equipes técnicas, a como simular possíveis ataques. Aqui um ataque típico, utilizando shellcode, algo que eu quero executar direto na memória, para eu não precisar jogar nenhum tipo de arquivo, né? A ideia é eu pego esse shellcode, coloco no site, mando um link para o usuário, né? E aí o anti-spam não tem o que fazer, porque não é spam. Eu não tenho muito, basicamente não tem muito o que fazer, né? O usuário só precisa clicar no link e aí se ele navegar no site, ele acaba executando esse código, né? E aí até dando cenários também de como detectar esses incidentes, né? Que tipo de... Veja, isso não tem nada a ver com a F-Secure, não tem nenhum produto da F-Secure associado, isso é um log do Windows, que dá para a gente usar esse log do Windows para a gente poder detectar. Ou
ou essa ferramenta aqui, que é uma base de dados pública também, que são detecções feitas desse tipo que a gente pode chegar e colocar no nosso CIEM, quem tem, ou na nossa análise de logs, quem tem. Que é importante que tenha, mas nem todo mundo tem. Esse é o cenário, tá? Só vendo o cenário, vou passar um pouquinho mais rápido por isso, mas vulnerabilidades onipresentes, todo ano crescem, maior parte das vulnerabilidades são direcionadas a, vocês vão ver, esse aqui é o pior tipo de vulnerabilidade, tá? Com certeza a vulnerabilidade que é a execução de código é a pior, tá? É o que o pessoal mais quer. Eles sempre querem, na verdade, os atacantes sempre querem poder remotamente executar o código deles na máquina de destino, né? E quando a gente for ver uma parte desses casos, por exemplo, até o próprio caso todos esses ataques, inclusive, que o Marcelo comentou, acho que todos eles começaram com uma vulnerabilidade de execução de código. Aí a pergunta tem que ser, vocês podem me garantir, vocês fizeram um trabalho, isso é muito importante, de olhar as aplicações de vocês, os servidores de vocês, os que estão apontados na internet, mas mesmo os que são internos, vocês podem garantir que vocês não têm nenhuma das vulnerabilidades de execução de código? São 32.718 quando eu fiz isso, eu preparei esse material há uns 4 meses já. Hoje em dia deve ser mais. Então é importante a gente sempre estar monitorando isso, buscando esse tipo de informação no nosso ambiente. E eu falei sobre detecção de ataques, esses meus colegas aqui vão focar muito nisso, até que eu acabei não colocando, mas a gente precisa de uma base de dados, uma base de conhecimento que ajude a gente a detectar ataques cibernéticos, mesmo os avançados. E aí, por sorte, isso já existe, né? É uma base de dados chamada ATT&CK, né? Esses 1D Techniques, Tactics and Techniques, Advanced, bababá, então assim, esses acrônimos engraçadinhos. Mas o MITRE faz isso muito bem. O MITRE é uma organização americana, né, que faz essa parte ensinar a gente como detectar cyberataques. Bom, o MITRE, na verdade, tem padrões de vários tipos. O ataque é a base de conhecimento deles. Então, a ideia do MITRE, do ataque, é ensinar para as equipes de segurança, ajudar as equipes de segurança a detectar um ataque, quem é o atacante, como ele está fazendo, né, baseado nessas atividades. E aí o MITRE ele é muito legal porque ele serve tanto para o Red Team quanto para o Blue Team, né? Tanto a equipe de ataque quanto de defesa tem que usar o Red Team, porque o MITRE ele é uma base de conhecimento de ataques que já aconteceram. Então, aí os ataques conhecidos aí, a gente vai falar que atacaram bastante bancos, né? Empresas do setor financeiro, que é aquele grupo Lazarus, né? Ou Guardians of Peace, que é o nome que eles mesmos dão. A gente vai ver o Gothic Panda, a PT3, a gente vai ver o Dukes, que é uma organização típica, russa típica, que faz ataques do ponto de vista militar, né? Que é o APT-28 e 29. Enfim, a gente vai ver essas organizações. As táticas, técnicas e procedimentos que elas usam nos ataques delas são muito bem monitoradas, desenhadas dentro do MITRE, né? E esse, mais ou menos, é um pedaço, não é completo, da matriz do MITRE. Isso aqui é legal. Então, assim, você veja que eles trabalham no conceito de kill chain, depois eu até falo para vocês como é o conceito. Mas, assim, a primeira coisa que eu preciso fazer é ganhar o primeiro acesso. Depois eu preciso executar, né? Muitas vezes o execution vem junto com o acesso inicial, mas às vezes não. Às vezes o execution eu vou fazer em outros momentos. Eu inicio o meu acesso de uma maneira e depois eu uso uma das técnicas de execução, por exemplo, para persistência, né? Então a gente vê todos os caminhos que o atacante tem que fazer. E por que a gente usa isso, o termo APT? Ataque avançado e persistente. Porque se eu tentar, basicamente, um ataque feito por um compromise do tipo drive-by, que é eu mandar você, ou direcionar você a navegar num site. Você navega no site e lá você baixa o conteúdo, né? E isso não funcionar, eu vou simplesmente olhar a sua aplicação web pública e... Perdi o áudio aqui. Acho que travou. Vitor, tá ouvindo? Também tô sem áudio aqui. Eu não estou ouvindo o Vitor falar. Por que eu... Eu vou... desculpa. O Vitor? Agora Tá voltou. cortando. Agora voltou. Cortou? Cortou. Até que ponto? Que você Está se cortando ainda, Vitor. Tá, desculpa. Voltou? Agora sim. Escutam? Alô? 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 Agora sim. Bom, eu falava que a tática é o porquê, né? Esse é um cenário, a gente se usa isso aí, é bem interessante, né? Por exemplo, persistência. Se eu voltar para cá, persistência, que é o que está aqui em cima, é uma tática. É o porquê que eu quero. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? A minha tática, o meu objetivo estratégico é persistir.
Então, mesmo que eu faça esse meu ataque numa máquina, se a máquina, se eu faço um reboot, quando a máquina voltar, eu quero voltar automaticamente dentro dessa máquina. O objetivo disso é uma persistência. A técnica é como eu vou conseguir isso. Então, tem várias técnicas disponíveis que são utilizadas por vários grupos diferentes, então por isso eles chamam isso de técnicas. Então, uma técnica que a gente menciona é uma técnica chamada pass the hash, que é o quê? Eu roubo hashes, né, que é o resultado de uma senha de maneira encriptada. Eu pego uma senha, que tem texto claro, encripto essa senha utilizando um algoritmo, e no final eu tenho um conjunto de caracteres. Esse conjunto de caracteres é um hash. E existem técnicas que o atacante utiliza para fazer a validação de acesso dele utilizando o hash, e não a senha. Porque o atacante não vai ter a senha, e ele não precisa nem quebrar o hash para ter a senha. Se ele usar só o hash e ele conseguir explorar essa vulnerabilidade, eu pego o hash, que não é segredo mesmo, o hash ele realmente precisa ser passado para ele poder ganhar acesso aos sistemas. E o procedimento, o procedure, é o uso particular de uma técnica para o grupo. O Mimikatz, que é uma ferramenta muito utilizada em Red Teaming, ele tem um módulo, que é esse módulo aqui, que simula o usuário utilizando o pass the hash. Então, o que a gente tem que monitorar nos nossos ambientes? Essas atividades. Vou passar rapidinho, porque o Marcelo já comentou bastante sobre isso, mas algumas histórias de terror. Eu vou citar, então, o Grupo Lazarus, que fez um sucesso, porque o pessoal falou, foi talvez de roubo de dinheiro direto, foi um dos maiores de maior sucesso, né? Não foi nem baseado em multa, mas foi baseado realmente em roubo. Roubaram um monte de bancos, inclusive um na América Latina. Na verdade, vários, porque também isso aconteceu no Chile e no México. Eu acho que foi a mesma organização ou organizações paralelas, né? E é engraçado que eles falam, né? Esse roubo de 81 milhões de dólares de Bangladesh foi um roubo insano. E eu digo para vocês que não foi nada insano. Não foi absolutamente nada insano. Porque eles usaram táticas, técnicas e procedimentos que são bem conhecidas e já são muito bem monitoradas. Então, por exemplo... Morreu de novo, Vitor. Parou de novo, ó. Vitor? Alô, Vitor. Vou mandar uma mensagem aqui para ele. Limpas, né, que é o que a gente chama. E eles fizeram movimentação lateral. Agora. Desculpa, estamos escutando? Agora sim, deu uma travadinha. Só voltando. Os atacantes mascaram ferramentas, uso de movimentação lateral utilizando Mimikatz. Então, olha que interessante, Mimikatz, a mesma ferramenta que é liberada, grátis para todo mundo utilizar, esses atacantes utilizaram, né? Então, a gente consegue ver que, basicamente, o pessoal está errando no fácil, tá? De qualquer forma, o que o Grupo Lazarus faz, as táticas deles estão muito bem descritas, e a gente tem a informação de como a gente pode detectá-las, tá? Como é que eles fazem interface command line, destruição de dados, né? Enfim, a gente tem muito bem desenhado o que eles têm que fazer. O que a gente precisa fazer, então? Monitorar o nosso ambiente em busca dessas possíveis atividades. Vou passar para Equifax, para não tomar muito tempo, mas foi um caso muito parecido. Dois problemas, né, que eles tiveram, né, que foi o fato deles terem uma vulnerabilidade, uma aplicação deles, na parte struts. A vulnerabilidade foi detectada em março de 2017, 7 de março. Era para eles terem... Veja por isso que eu falei sobre política de segurança, é importante. A política é muito importante. Eles tinham uma política de segurança muito boa, de que eles deveriam aplicar os patches a cada 48 horas, mas isso acabou não acontecendo. Porque a pessoa entrou de férias, no fundo não importa. Por isso que a política de segurança é muito importante, mas a gente tem que ter a política de segurança na parte do preditivo, e a gente tem que ter a capacidade de detectar o problema também depois, né? Além disso, acho que eu mencionar também, tá aqui, é a vulnerabilidade que eles tinham. A pergunta que eu vou fazer para vocês é, vocês têm Apache? Vocês têm Apache Struts? Vocês têm essa vulnerabilidade? Essas são as perguntas. É a pergunta que a gente tem que responder imediatamente, porque isso aqui basicamente é uma vulnerabilidade que quer dizer que qualquer um pode ganhar um acesso. Tem um outro problema da Equifax também, mas que é o fato que eles não conseguiam detectar as movimentações laterais dentro da rede deles. Acabei tirando isso da apresentação. O que eu preciso, então? Ampliar minha capacidade. Eu preciso trazer um processo em 360 graus. Gestão de vulnerabilidades, análise de riscos, né? Saber o nível de risco, fazer a parte preventiva, ou seja, colocar firewall, colocar um bom software de VPN, colocar antivírus, colocar, enfim, anti-spam, proxy. Tudo isso é preventivo. Agora, lembra que o Marcelo falou? Não é se, é quando? Eu tenho que pensar, dependendo do tamanho da minha organização, acho que quase toda organização que tenha dados, em algum momento isso vai falhar. Então, eu tenho que trabalhar no antes do ataque, eu tenho que trabalhar para impedir o ataque, mas eu tenho que trabalhar também para depois do ataque. Se vocês voltarem no Mitre, vocês vão ver que boa parte das atividades vem logo depois do Initial Access. O Initial Access é aqui. O Compromise é o Initial Access. Depois disso, o atacante tem uma infinidade de tarefas que ele vai fazer para ele poder ficar numa rede sem ser detectado.
Então a gente precisa basicamente trabalhar nisso. O que eu preciso saber? Se eu tenho vulnerabilidades, por exemplo, de nível 10, como aquela vulnerabilidade que eu falei dos Struts, no caso, uma vulnerabilidade do Bash, o típico de sistemas Linux. Fiz meu patching. Qual é a vulnerabilidade? Eu preciso saber se ela é mais crítica ou menos crítica. No caso aqui, eu estou indicando que ela é uma vulnerabilidade em uma aplicação e essa vulnerabilidade já tem um exploit. Eu até vou ter aqui embaixo, vou ter os exploits. Olha só quantos exploits já existem só para explorar essa vulnerabilidade. O que o atacante vai fazer se ele descobre essa vulnerabilidade na rede de vocês? Ele vai tentar esse exploit, depois esse exploit e esse, até ele conseguir o acesso. Ou se ele não conseguir com esse, ele vai testar em outra vulnerabilidade de vocês. Então, saber quais são meus hosts e o que eu preciso fazer. De onde vem o cálculo desse risco. Então é isso. Trabalhar sempre para eu poder saber o meu nível de risco da minha aplicação, do meu ambiente, e eu poder trabalhar proativamente para corrigir isso. Uma provocação aqui, essas foram as vulnerabilidades mais famosas, conhecidas, né, ou mais prevalentes, 16, 17, 18, 19. Né? Quais delas, essas são as mais prevalentes, mais típicas, tá? Estão, então, em milhares de empresas. Quantas dessas estão disponíveis, estão presentes no ambiente de vocês? Vocês podem falar que nenhuma, tranquilo, mas se vocês têm nenhuma delas está presente, é bom a gente ter um relatório para poder mostrar isso, certo? Não tendo, é bom a gente passar um relatório e tentar descobrir. Essa aqui é muito legal, essa especialmente é muito irritante, para falar a verdade. A nona vulnerabilidade mais prevalente... não, eu estava até falando é verdade. Essa aqui, exatamente, a 10ª vulnerabilidade mais prevalente de 2019, que era a nona mais prevalente de 2018, é uma vulnerabilidade no ActiveX. E ela foi reportada em 2012. Ou seja, existem vulnerabilidades de 2012 que ainda são, com muito sucesso, exploradas por atacantes, simplesmente porque elas estão presentes no ambiente. A gente tem que pensar também, não só no pré-ataque, como no pós-ataque também, né, que é trazer a capacidade da visão, e aí a gente consegue desenhar dentro desse kill chain, né, dessa cadeia do ataque, onde é cada uma das atividades. Então, toda a parte preventiva, até a nossa política de segurança, no fundo, a nossa política de segurança, ela trabalha muito aqui, tá? Tudo bem, ela tem também algo nesse ponto, mas o objetivo da política de segurança é poder entender qual é o nosso cenário de ataque, né, o nosso ambiente de ataque, o nosso landscape, e a gente poder trabalhar para reduzir isso. Se 30% dos meus funcionários clicam em link de phishing, eu dou treinamento para eles para que não 30% cliquem, que seja 5%. Vocês entendem que eu fiz um excelente trabalho de correção desse problema, mas eu ainda tenho 5%. Eu não posso trabalhar e dizer que não, dei treinamento para os funcionários, 0% deles vão clicar no link de phishing. Isso não funciona, infelizmente. Né? O que a gente tem que fazer, então? Camadas. Eu tenho uma camada preditiva, eu tenho uma camada preventiva, que é bloqueio. Quando eu falo preventiva, é impedir o... Travou de novo. Travou, Vitor. Esperar alguns segundos aí, ele volta. Como diria o Marcelo, Perkele, né, Marcelo? Perkele, Satana. Satana. Vitor. Desde quando você fala finlandês, Luciano? Rapaz, já fui para a Finlândia algumas vezes. Trabalhava numa empresa finlandesa lá em... Como é que é? O nome da cidade? Peraí. Você, Marcelo, tá ali na capital, tá em Helsinki, né? Eu tô em Helsinki. Era turco ou não? O que era turco? A cidade. Tem uma cidade aqui que é bem famosa, chama Turco. Não, putz, esqueci o nome. Fica a 300 quilômetros ali do Círculo Polar Ártico. Acho que é a 4ª ou 5ª maior da Finlândia. Pode ser Oulu ou Lapland. Isso, Oulu. Lá é frio, hein? É frio. Aqui é frio, mas lá frio. No inverno não faz dia, no verão não faz noite. Exatamente. Alô, Vitor? Acho que você tá no mudo, Vitor. Ô, pessoal, desculpa, eu caí e apareceu para mim aqui de repente que a minha conta foi desconectada. Boa, agora voltou. Voltou, né? Desculpem aí. Também é normal hoje em dia, né? A gente começar a pensar que a gente tem internet de 200 MB, a gente tem VPN e ainda assim precisamos de Screen 2. Au. Se vocês estiverem vendo a minha apresentação nesse momento, vocês me digam sim. Agora sim. Bacana. Eu falava aqui basicamente só para a gente poder ter, que a gente tem que ter a visão das fases. Vai ter um momento que vai entrar minha política de segurança, vai ter um momento que vai entrar meu firewall. Política de segurança, treinamento,
Gestão de vulnerabilidades, patching, tudo preditivo. Bom, patching, na verdade, é um pouco do preventivo também, né? O patching e a gestão de vulnerabilidades, eles estão entre o preditivo e o preventivo. Mas, de qualquer forma, eu preciso trabalhar na detecção e resposta. Eu preciso pensar que minha tática, minhas técnicas de segurança vão falhar em algum momento, e aí, tranquilamente, mesmo que o usuário tenha FCQ. Eu comprei um antivírus da FCQ, tô protegido então, né, Vitor? Alguns clientes até, eles vêm com essa, né? Comprei um antivírus da FCQ, fala para mim agora que eu tô protegido. Eu falei, cara, não existe estou protegido. É igual você falar, eu fiz um treinamento de meus usuários aqui, todo mundo passou com 100% dos treinamentos. Nenhum dos usuários clicou no phishing. Estou 100% protegido? Não existe isso. E quem falar que você está 100% protegido está mentindo. A gente tem que pensar que em algum momento alguém erra. Em algum momento uma nova aplicação é feita. Em algum momento uma autorização não interessante é dada. Erros acontecem, somos humanos e humanos erram. Aí, a partir desse momento, é onde o atacante faz a festa. É onde ele começa realmente a fazer o trabalho dele aqui. Ixi, travou de novo. Tá fora de novo, hein? Esperar ele entrar outra vez. Sim. Computador? Meu computador. Voltou. Computador. Voltou médio, mais ou menos. Agora caiu de verdade. Mas eu também acho que eu ia até comentar, a gente está próximo aí do horário. Sim. Quando ele voltar, a gente deixa ele concluir só, mas... Tá difícil, né? Se abrir para... voltou. Tá difícil, né? Eu vou acelerar um pouquinho mais aqui, porque realmente a internet não está me ajudando nesse momento, tá? Estamos também com já no... Eu estava até dizendo que a gente está chegando perto do fim já, né? Do horário aí. Daqui a pouco a gente pode abrir para perguntas. Não, tranquilo. Só para concluir, claro. Deixa eu só dar um aqui. Então, o que a gente precisa fazer é capturar eventos, passar os eventos e colocar que alguém ajude a gente, né, uma inteligência artificial, um machine learning, ajude a gente a transformar esses milhões de eventos que faz, que é Vitor abriu um arquivo, Marcelo abriu uma conexão, a máquina do Marcelo abriu uma conexão, o Vitor executou um script, o Marcelo, enfim, esses milhões e milhões de eventos que acontecem dentro de todas as máquinas das nossas empresas hoje, pega esses eventos, passa por uma inteligência artificial, um machine learning, passa a matriz do Mitre junto, para a gente poder entender, tentar colocar tags, né, que indiquem, isso é uma tentativa de persistência, uma possível tentativa de persistência, isso é uma possível tentativa de escalação de privilégios. E junte tudo isso para a gente poder dar uma detecção, um incidente, e a gente fala que a gente traz esse incidente com um nome chamado Broad Context Detection, né, que eu quero dar o contexto do que está acontecendo. O próprio Mitre fez uma análise da FCQ, da tecnologia da FCQ e de vários outros provedores de EDR, todos os provedores de EDR que estão no mercado aí. A gente teve uma cobertura muito boa, tá? A gente teve uma cobertura de 86% dentro do Mitre. Dentro de todas aqueles usaram simulando o APT29, que são os Dukes. Tá? A gente chama mais detalhes por isso, não tem problema. Detecções, onde a gente teve detecções? Ou seja, basicamente em todas as fases do ataque do Dukes, a FCQ tem uma detecção. A gente consegue, então, detectar o ataque e consegue, inclusive, dizer, você está sendo atacado pelo Dukes. Então, a Rússia está atacando você agora. O Vladimir Putin está muito interessado em ganhar acesso ao seu ambiente por causa de alguma coisa. Depois a gente pode até entender por quê. Mas a gente conseguiu essa informação. Como eu falei, fomos analisados com vários outros provedores, inclusive, todos os provedores de EDR. Somente 7 empresas conseguiram detecção de mais de 85% do Mitre, e a FCQ é uma delas. A gente conseguiu realmente uma detecção muito, muito boa. Com provedores aí que são provedores conhecidos de Managed Detection Response, né? Então a gente fica bem feliz. Aqui um exemplo, o que é a atividade, você vai ver que isso aqui desculpa ser muito técnico novamente, mas é um dumping de credenciais utilizando uma aplicação limpa do Windows, né? A gente consegue detectar, então, exatamente que alguém está usando PowerShell, memory dump do LSAS, a modificação lateral, e, inclusive com cores, né? Isso aqui é muito raro e muito perigoso, isso aqui é raro e perigoso, isso aqui, realmente é suspeito. Você veja que isso é só informativo. Sozinho não significa nada. Mas, juntando tudo isso, a gente consegue chegar a identificar exatamente que esse step, que essa técnica, que é Credential Dumping, T1003, de acordo com o Mitre, está acontecendo.
só algumas visões que a gente tem. Aqui, de novo, só dando umas ideias do que a gente consegue mostrar, muito rápido. Essa é uma simulação mesmo que eu fiz, né? E aí, com um bom app, você consegue identificar imediatamente o que está acontecendo e começa a trabalhar na resposta aos incidentes. Eu acabei passando um pouquinho mais do que eu gostaria, até por problemas de conexões, peço desculpa. Vamos abrir aí tempo para perguntas de vocês. Para mim, para o Marcelo, para o Misato, para o pessoal da Security, todo mundo. A gente fica à disposição. Eu estou acompanhando aqui. A gente só queria ver uma pergunta já de antemão, Vitor, em relação ao quanto essa questão das pessoas estão em casa, né? O que mais que a gente pode fazer para melhorar essa segurança, né? Ou seja, aumentou, né, a vulnerabilidade com a pessoa levando o computador, mesmo que seja da empresa para dentro de casa, né? Aumenta. Você não sabe que internet ele está usando em casa, né? Exato, exatamente. Por exemplo, tem vários problemas que são associados a isso. Eu não sei se eu posso complementar a pergunta que o Fernando fez, né? Então, a gente está em casa, né? Esse é o cenário, home office, né? E nós estamos acessando, né, os nossos ambientes utilizando VPN, né? E também tem muitas aplicações que são softwares as services, né? Então, aí, que tipo de preocupação a gente precisa ter com os usuários que estão em casa, né? Complementando a pergunta, né? Que tipo de segurança, né? Estou até tentando colocar algumas das coisas que a gente tem que ter, tá? Então, assim, talvez um dos maiores problemas é eu sair do meu firewall. Esse é o primeiro e grande problema. Muitas empresas aqui no Brasil, elas ainda... A gente escuta muito isso, né? Não, tá tudo bem porque tá tudo dentro do firewall. Não é bem assim também, porque o firewall, como qualquer tecnologia de prevenção, ele é só preventivo, ele não, a partir do momento que ele não funciona mais, né? Parece um contrassenso, mas no fundo não é. A partir do momento que eu sair daqui, eu estou indo para as redes. Então, o que eu tenho que garantir? Ou o que eu tenho que me preocupar? Eu tenho que me preocupar, basicamente, com essas informações. Por exemplo, as pessoas estão configuradas na casa delas utilizando o Wi-Fi com a senha admin, ou admin sem senha. A chance delas estarem com isso é muito grande. Até que o IoT, talvez ainda não é um grande problema no Brasil, mas está começando a ser, tá? Nossa, é muito legal, a minha geladeira está conectada com a internet, é muito bom, mas onde que é a administração da minha geladeira? É feita a partir do telefone celular que faz uma conexão direta com a geladeira através de uma aplicação web vulnerável, utilizando o Telnet? Isso tem que saber. Entretenimento em geral, e aí você sabe muito bem do que eu estou falando, né? As pessoas, na verdade, vão utilizar os computadores de casa, ou os computadores, mesmo que não seja o computador do trabalho, eu sou computador de casa, mas significa que a minha LAN pode estar comprometida. Todas essas informações, todas essas são preocupações que a gente tem que ter. Podemos fazer o quê? Podemos treinamento, informação, capacitação para os nossos funcionários, para que eles levem em conta essas informações aqui. Tomar cuidado. Mas assim, gente, isso é tudo preventivo. Mesmo que eu esteja levando tudo isso em conta, mesmo que eu faça um trabalho, eu tenho que diminuir eu vou diminuir o risco, mas eu nunca vou fazer o risco chegar a zero. O que eu posso fazer, então? O Mikko Ripponen, que é o nosso Chief Research Officer, foi muito legal o que ele falou. Ele falou assim, eu nem vou falar que você tem que ter no computador de casa das pessoas antivírus e VPN, porque ele fala que isso para mim é básico. Isso é você construir uma casa sem ter colocado, na verdade, as paredes. Mas ele falou, logo depois do antivírus e do antivírus e da VPN, exatamente, antes da VPN, ele falou EDRs. E aí, se você pensar, faz muito sentido. O EDR, que é uma aplicação que esteja conectada a uma nuvem o tempo todo, que é mais ou menos como funciona o nosso EDR, e vou dizer para vocês qualquer outra EDR, enviando dados o tempo todo. Então, mesmo que o meu computador aqui de casa, do lado eu tenho um computador, um desktop que eu uso, porque realmente é entretenimento, né? Tem coisas no meu computador de entretenimento, ele não é um computador de trabalho. Então, vai ter filme, vai ter Netflix, vai ter todas essas aplicações que as pessoas utilizam. Mesmo que eu seja hackeado através do meu computador de casa, que é um computador de segurança muito menor, tendo dentro do meu computador de trabalho que alguém esteja monitorando os eventos em tempo real, aí eu vou conseguir detectar o que está acontecendo. Essa talvez, ele fala, é a melhor maneira de a gente realmente conseguir garantir uma tranquilidade. Tem que ter a capacidade de endpoint detection e response. Um antivírus em cloud ajuda? Ajuda muito na parte de impedir que o ataque aconteça. Mas eu preciso continuar monitorando possíveis eventos. EDRs tem várias coisas que eles fazem, inclusive eles tentam entender na minha máquina o que é normal e o que não é normal. Peguei meu computador do trabalho, levei para casa e instalei o jogo, por exemplo, o joguinho. Uma nova aplicação vai aparecer, vai apitar para eles e falou, tem uma aplicação nova sendo instalada aqui. Essa aplicação está dentro da política de segurança? Opa, Tino, claro. Mas aí nós esbarramos na questão legal, né? Você, da empresa, está monitorando as minhas atividades pessoais, inclusive, né?
Mais ou menos, porque aí você vê que a gente tem que pensar em o que a gente monitora e o que a gente não monitora. Honestamente, se eu pegar o meu computador do trabalho agora e entrar no site de pornografia, aí você não vai ficar sabendo. A gente, honestamente, não faz isso, embora no computador do trabalho a gente sabe que a gente não... depende de como está exatamente a política de contratação. Pode ser que eu tenha direito à privacidade, pode ser que eu não tenha direito à privacidade. EDRs, em geral, eles não têm como objetivo detectar que eu, especialmente no computador do trabalho, depois eu falo isso no computador pessoal, o que eu estou instalando. Agora, se eu estou instalando uma aplicação que seja perigosa, maliciosa, aí é importante que eu reporte. Estou falando muito aqui do caso do computador do trabalho que eu levei para casa. Né? Peguei o computador do trabalho, botei em casa e estou usando o computador do trabalho para, por exemplo, baixar uma aplicação pirata. Várias vezes já vimos que isso acontece. De novo, estou vendo como acho que você desconectado agora. Mas são exemplos. O que a gente tem que fazer, então, é monitorar os eventos, monitorar os desktops, monitorar os servidores, ter monitoramento o tempo todo, constante. Não tem como vocês fazerem monitoramento constante de todas as máquinas, tá? É para isso que existem soluções de detecção e resposta. A gente realmente consegue passar elas e deixar que a máquina, a machine learning, faça esse monitoramento e apite para vocês só o que é estranho, o que é diferente, o que é malicioso. Mas o foco é malicioso, o foco não é que o Vitor está entrando no site de pornografia, isso aí não é tão importante. Mas se ele entra no site de pornografia do computador do trabalho e esse site de pornografia hospedou um malware ou um possível backdoor e ele está tentando acessar minha máquina, aí é importante a gente saiba. Legal. Mas aí tem uma situação interessante, que as pessoas estão usando os seus computadores pessoais, né? É uma situação... você simplesmente mandou o funcionário para casa, né? E não deu nada para ele de estrutura. Ele está usando tudo dele, né? Desde a internet, desde o computador. Né? Aí a gente vai ter que ter uma responsabilidade grande, nós como de assim, entender, ó, esse computador que você está usando é computador de casa, ok. Então assim, eu vou te dar a proteção, eu vou te colocar um antivírus, eu vou te colocar um EDR, eu vou te colocar um VPN. Ao colocar no software de VPN, eu estou fechando uma conexão e passando para mim. Então, assim, explicar para o funcionário, ao você usar o seu computador de casa no trabalho, eu estou monitorando algumas atividades. Aí, no caso, realmente vou pensar qual é o arcabouço legal para isso. Eu vou ter que falar, ó, se você estiver utilizando para navegar em site de pornografia, eu vou fechar o olho porque isso não me interessa. Mas eu vou monitorar atividades maliciosas. Aí vamos entender o que é corporativo e não corporativo. Isso, na verdade, para a gente, honestamente, não importa tanto. E eu acho que nesse momento importa pouco também o que é corporativo e o que não é corporativo. Mas eu preciso dar proteção para o usuário até para eu poder dizer, isso eu posso dizer, ó, eu estou protegendo os seus dados pessoais. Porque pode ser que esse site de pornografia que você está navegando, né, e ele baixa alguma coisa, pode ser que o objetivo dele seja hackear as informações do trabalho, mas pode ser que seja o objetivo de hackear você. Então, eu estou te protegendo nas duas maneiras. O que você fez, cara, eu não vou logar, eu não quero saber onde você navegou, eu não quero saber nem o que você baixou que não seja perigoso. Se for perigoso para você ou para a empresa, eu flego. A gente mesmo foca muito nisso, a gente só está interessado em aplicações maliciosas e perigosas. Se a aplicação que eu estou baixando, eu baixei um jogo, é um jogo, tudo bem. Agora, se esse jogo... Foi cenários que a gente já viu, inclusive, em clientes, aí no outro cenário. O cliente, ele baixou tinha um EDR, estava monitorando o EDR, e aí o cara, ele trabalhava com aquele Adobe vídeo qualquer coisa, é o Photoshop de vídeo do Adobe lá, que eu esqueci o nome. Não queria pagar, mesmo que o computador do trabalho ele não queria pagar, então ele baixou esse negócio, que pra gente não é um grande problema, ele tem uma assinatura, é conhecida e tal, mas ele foi para fazer a validação, ele entrou no site da Rússia para baixar um crack. A máquina conectou-se a um domínio.ru, baixou um software, o crack no fundo é um software, de repente, pimba, o EDR estava pingando lá para o cara, conexão de rede, command and control, aplicação desconhecida, uso de scripts, um monte de coisa. Aí o analista de segurança falou para a gente, o que está acontecendo, Vitor? Eu estava no meio de uma POC. Falei, peraí, vamos fazer um acesso ao cara lá e perguntar o que é isso. Não, o cara estava realmente querendo fazer um crack do Adobe, qualquer coisa. Falei, beleza, registrado. Amigo, pare com isso. Basicamente isso. Pessoal, acho que a gente estamos encerrando, então, aqui por hoje essa conversa. Eu acho que o tema aí, a gente já viu aí discussões aqui nos nossos grupos, né? E são discussões acaloradas, até porque, como o próprio Luciano disse no começo da nossa conversa, de repente, aquilo que estava sendo planejado foi feito sem planejar, né? E botar em execução. Estão usando aí, todo mundo está usando em suas casas, usando as ferramentas que a empresa tinha, né? E a situação que eu estou te falando é que realmente tem empresas que mandaram seus funcionários para casa sem nada, sem computador, sem nada. Foram para lá
e passaram a trabalhar home office sem nenhum cuidado em relação a isso, tá? Então, tem umas questões aí que realmente são delicadas a serem debatidas. Mas eu acho até que a gente podia até pensar numa outra demanda só para falar sobre essas questões, talvez seja até interessante. Mas, por enquanto, hoje era isso que a gente queria. Nós temos que respeitar um horário que nós planejamos, de 1 hora, pelo menos, né? A gente teve aí alguns imprevistos, infelizmente, mas isso pode acontecer. Mas, de qualquer forma, muitas pessoas se programam por esse horário e a gente gostaria muito de ser fiel aí a esse planejamento de horário, tá? Quero agradecer aí a Security Gate e a Carol por nos ajudar nessa organização dessas conversas, ao Marcelo pela disponibilidade, você está em fuso horários diferentes aí, né? Já é noite aí no teu endereço. Imagina, é um prazer. Pela disponibilidade também, né? E obrigado aí a todos pela presença. Com vocês mais vezes para a gente promover essas conversas aí, tá? Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, gente. Obrigado a todos aí. Valeu, viu? Bom dia. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigado, pessoal. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Obrigado, tchau, tchau.